Graça e paz a todos, em nome do Mashiach de Israel, o nosso Salvador. Vamos hoje fazer o nosso estudo do capítulo 4 do livro de Zacarias. Confesso para vocês que este é um estudo muito profundo e que vocês precisam prestar bastante atenção para que vocês consigam entender do que a profecia de Zacarias se trata. Aparentemente, ao lermos o capítulo 4 de Zacarias, podemos ver uma interpretação primária em todos os fatos. Não queremos aqui estar negando esta interpretação primária, né? Que nós iremos ver de acordo com todo o contexto de Zacarias inteiro, né? O livro todo, que é a reconstrução do templo que foi destruído, né, na época de Nabucodonosor, e quando Zacarias, como profeta, Ageu, Esdras, Neemias, né, Zorobabel e Josué, né, Yehoshua, eles trabalham na reconstrução do templo. Então, não queremos desvincular de forma alguma a visão primária desses acontecimentos, ok? Você precisa entender que isto que está sendo narrado no livro de Zacarias, ele tem essa primeira aplicação e primeiro objetivo, né? Vamos trazer aqui uma outra visão decorrente a vários estudos, né, da palavra, e essas conclusões que nós chegamos aqui, queríamos compartilhar com vocês como curiosidade, tá bom? Como título de curiosidade. Não quero ser dogmático, mas eu quero apresentar para vocês o resultado de muitas pesquisas. Só que para explicarmos o livro de Zacarias, capítulo 4, de acordo com essa outra visão que eu vou apresentar para vocês, é necessário explicar-vos sobre as duas casas de Israel. Por quê? Porque a maioria dos estudiosos bíblicos, né, os cristãos, desconhece este assunto. Não entendem nada sobre essas promessas registradas desde há muito tempo nas Escrituras, a partir de Bereshit, Gênesis. Então é necessário explicar estas coisas para que o livro de Zacarias 4 seja mais compreensível. Nós vamos elevar o nível de conhecimento bíblico aqui, né? Além do que a gente vê na teologia normal, né? Que traz apenas as aplicações básicas, né, deste capítulo, vamos levar vocês num nível mais profundo e mais elevado de Zacarias, tá? Vamos mostrar para vocês que as palavras de Zacarias, elas são atemporal, como a maioria das profecias bíblicas são, porque tudo aponta para uma realidade. Tudo que é uma sombra apontado para uma realidade, como o escritor do livro de Hebreus disse. Então, aqui também em Zacarias, nós vamos ver a sombra, que é a aplicação do tempo de Zacarias, né? Josué, Zorobabel, a reconstrução do templo físico, para a realidade espiritual que está por trás de toda a mensagem da Bíblia, certo? Então, isso que nós vamos fazer aqui. Para isso, nós vamos ter que entender alguns conceitos primordiais, porque senão a gente não consegue sair do lugar, ok? Então, o que nós vamos ver aqui no livro de Zacarias, capítulo 4? Vamos ver o que é visto na profecia no geral, tá? O contexto macro, né, da profecia trata-se desta figura que vocês estão vendo, ok? Trata-se de duas oliveiras, o candelabro e uma vasilha que acima recebe o azeite dourado das duas oliveiras e mantém esse candelabro aceso, certo? Aqui nós temos essa gravura, né, que é desenhado aqui para ficar bem claro para vocês. Lembrando que a menorá, né, é essa lâmpada aqui, certo? Com 7 braços. Tem um significado muito importante da menorá, né? Você pode ver isso, estudar sobre isso, com relação aos utensílios do templo, né? Do templo sagrado que o Senhor Deus explicou para Moisés como deveria ser. E um deles era a menorá, que era a lâmpada de 7 braços, certo? Então você vai ver aqui
os 7 braços. Nessa figura é visto de novo a menorá, certo? E é visto também 2 oliveiras. Isso aqui está repleto de significado. Só que para entendermos plenamente o que está falando, temos que analisar contextos, como eu disse, que não são comuns aos cristãos em geral, certo? Aqui também eu tenho mais uma gravura, né, disto. E aí, lá no livro de Zacarias 4, fala sobre as 2 testemunhas que estão, os 2 filhos do óleo, tá? Literalmente, os filhos do óleo, que estão de pé sobre o Senhor de toda a terra, certo? Aí nós vamos ver a correlação desses 2 filhos no ministério de Mashiach, né? E na igreja, entende? Faz parte também das 2 casas de Israel, isso aqui. Tudo possibilitado por Mashiach. Temos que entender isso, senão não conseguimos entender a visão. Depois, para começar a conceituar, então, esses conceitos, né, é visto no capítulo 5 2 testemunhas. Está falando ali, primariamente, né, na visão primária, de Josué e de Zorobabel, certo? Sendo Josué o sacerdote, certo? O sacerdote, e Zerobabel, o governador, né? Porque naquela época ali é tão linda a profecia que nessa época já não tinha mais a presença do rei, certo? O rei de Israel já não era mais presente. Então havia um governador, né? Que tinha a mesma função do rei, certo? Então Zorobabel, ele tem a função em Israel, tinha a função em Israel de ser o líder da nação. Ele tomava as decisões juntamente com Yehoshua, né? Yehoshua Josué em português, Yehoshua em hebraico, né? Que também tem o mesmo nome de Jesus, Yeshua, tá? Jesus Yeshua, né? É uma abreviação de Yehoshua, Josué. Josué, né? Em português e Jesus em português. Então Jesus seria uma abreviação de Josué, certo? Em hebraico, Yehoshua é o nome completo e Yeshua é a abreviação de Yehoshua. E Zorobabel, tá? Então, esses 2 personagens são importantíssimos para nós entendermos o que está falando no texto de Zacarias, que nós vamos ler verso por verso, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pelo significado do nome de Josué, tá? Para vocês entenderem qual mensagem, né, o Criador está trazendo para você. Porque tudo que o Criador seleciona, pessoal, as pessoas não... a lei do nosso Criador, né, as profecias, elas são entendidas nos detalhes, tá? O Criador, ele é tão detalhista, mas tão detalhista, que ele nos conta toda a história por meio dos detalhes. Se nós prestarmos tão somente atenção nos detalhes, nós vamos entender um pouco melhor as profecias. A teologia normal não faz isso, tá? A teologia normal pega fatos históricos e geralmente aplica em uma bênção. Essa teologia que a gente lê, né, nos livros, né, nos comentários bíblicos, que não é ruim, né? Não estou falando que são ruins, mas eu estou falando que às vezes os detalhes são desapercebidos. E esses detalhes são peças do quebra-cabeça. Então não tem como nós desvendarmos o quebra-cabeça sem entendermos os detalhes. Então, preste atenção. Embora no livro de Josué, capítulo 4, não fale especificamente de Yehoshua, de Josué, o sumo sacerdote, a gente tem que entender que o capítulo 4 é a continuação do capítulo 3, tá? E o capítulo 3 fala de Yehoshua, do sumo sacerdote. Vocês já viram um estudo no canal, vocês podem ver aí no canal, o capítulo 3, né? Aí eu explico o capítulo 3 todinho aí. E agora, no capítulo 4, aparece, né, com ênfase a figura de Zerobabel, certo? O capítulo 3, Josué, o capítulo 4, Zerobabel. Então, está falando das 2 coisas, certo? Os 2. Então, primariamente, está falando dos 2. Então, vamos entender o que significa, primeiramente, Yehoshua, tá? Assim que é a transliteração para o português, tá? A transliteração e a tradução, Josué, certo? Essa aqui é a tradução que nós usamos. E aí, tá aqui, ó. Yehoshua, certo? Shua para vocês que não sabem, né, hebraico, Shua significa salvação, tá? E esse erro aqui, olha, é Yod-He, tá? Yod-He. Essa letra O, no caso aqui, como vocês estão vendo no hebraico aqui, olha, Yod-He, tá vendo?
Aqui tem os pontos maçoréticos. Vocês podem perceber que esses dois pontinhos aqui embaixo, tá vendo? E aqui você também tem essa letra aqui, Vav, né? O rolo é em Vav, mas um pontinho em cima. Isso aqui tudo é uma letra só, que representa a letra O. Só que, se você desconsiderar tudo isso e pegar só essa parte aqui, olha, que está em amarelo aqui, ó, Yod-He é o início do tetagrama, né? Então, só sozinho, né, sem esse restante aqui, fica Yah, certo? Do mesmo Yah que aparece no Hallelujah, certo? Então, aqui, ó, é o nome do Eterno, é a abreviação do nome do Eterno. Então, esse restante aqui, né, Shua, representa o quê? Representa a salvação. Então, por isso que o nome aqui, olha, significa isso, ó. Eu vou pegar aqui, ó, Josué, Javé é salvação, certo? É o significado desse nome hebraico. Veja que no hebraico os nomes são construídos por partículas, certo? Uma partícula é unida com outra e surge um nome. Então, aqui é composto de duas coisas, a abreviatura do nome de Deus, Yah, e o restante, salvação, certo? Então, basicamente significa isso. Javé é salvação. É o mesmo nome de Jesus, né? Yeshua. Yeshua também recebe esse nome, só que mais de forma abreviada. Isso é importante vocês entenderem, porque, de fato, isso está correlacionado com o que nós vamos falar sobre as duas testemunhas, as duas oliveiras. Se vocês não entenderem esses conceitos, vocês não vão entender, de fato, profundamente o que a Bíblia está querendo dizer sobre essas duas oliveiras, certo? E essas duas testemunhas. Vamos lá. Agora vamos aqui, ó. Aqui explica que é um dos filhos, né, o filho de Num, né, aquele que era o sucessor de Moisés, né? Então aqui vai mostrar todas as possibilidades na Bíblia. Então primeiro é o filho de Num, né? Depois é um habitante, né, de Bet-Semes, e o terceiro aqui que eu grifei de amarelo, que importa, ó, filho de Jeozadak, né? E sumo sacerdote depois da restauração. É desse aqui que nós estamos falando, tá? Este aqui que nos importa. Filho do sacerdote Jeozadak, e ele foi o sumo sacerdote depois da restauração, né? Foi um dos governadores, né? Porque teve também Zorobabel, de Jerusalém sobre o reino de Josias, o qual colocou o seu nome em o seu portão da cidade. Ah, não, desculpa, isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui é do tempo do rei Josias. Então é só esse terceiro mesmo que nos importa aqui, ó. Filho de Jeozadak, né? Sumo sacerdote no tempo da restauração. Então, ó, o Josué, por que foi escolhido logo alguém com o nome Josué, né? Jesus? Por que foi escolhido como sumo sacerdote? Porque isso aqui é um tipo, vocês vão entender do que, tá? Agora vamos aqui no Zerubabel. Em português a gente pronuncia Zorobabel, né? Em hebraico é Zurubavel, tá? Zurubavel, como está escrito aqui, certo? Tá aqui, ó, Zerubavel, tá? Em hebraico, Zu, essa letrinha aqui tem esse som de Zu. Aqui é um resh com roots, né? Os três pontinhos. Zurubavel, tá? Bavel. O B tem um pontinho aqui e o V não tem o ponto. Então, Bavel, tá? Zerubavel. Veja que, como eu acabei de explicar para vocês, muitos nomes hebraicos é compostos de partículas. Então, Zru mais Bavel. Bavel, nas escrituras, Babel, né, é Babilônia, certo? Babilônia. Então, olha só o significado do nome Zerubbabel, né? Ou Zorobabel em nossa língua. Semeado na Babilônia. Olha que coisa mais impressionante. Aqui está uma das revelações importantíssimas para se entender o que queremos falar e aonde queremos chegar. Deus, na sua presciência infinita, escolheu como governador daquele povo que voltou do exílio babilônico alguém que se chamava Zerubbabel. E é interessante que esse é um nome babilônico, esse não é um nome israelita. Ele recebeu esse nome lá em Babilônia. Então esse nome é babilônico. Pode ser até que ele tenha um nome hebraico, mas na Bíblia não faz questão de nos explicar qual era esse nome hebraico. Possivelmente ele podia ter um nome hebraico, né? Como Daniel, né?
tinham nome, os 3 amigos dele também tinham nomes babilônicos, né? Mesael, Ananias e o outro agora eu esqueci. Eles chamavam um babilônico, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel também tinha um nome, né? Babilônico, que agora não vem ao caso. Então, possivelmente também esse Zorobabel aí, ele também possuía um nome hebraico, mas aqui a Bíblia ele não faz questão de apresentar tal nome hebraico para nós, porque existe um segredo aqui que a Bíblia está querendo nos contar, está querendo nos explicar. E esse segredo ele é negligenciado pela maioria dos intérpretes da lei, dos que especulam e estudam sobre as Escrituras. Por que será que a Bíblia, ao escolher 2 ungidos, né? Porque aqui nós no capítulo 4 de Zacarias estamos falando de 2 ungidos que o Senhor escolheu. Um deles tinha um nome de judeu, o outro tinha nome de gentil. Um tinha nome, até mesmo colocar o nome dele tinha uma faceta do nome de Deus, Yah, né? Yahoshua, né? Yahoshua. Mas depois do exílio babilônico, né, as letras mudaram, então ficou Yehoshua, mas era Yahoshua. Então, por que um tem um nome de judeu e o outro tem um nome de gentil? Por que o significado do nome do gentil ele está exatamente se especificando a semeadura na Babilônia? Por que será que este líder, né, neto do rei Joaquim, que foi o líder do primeiro grupo dos exilados que retornou de Babilônia, né, da Babilônia, tinha que ter exatamente esse nome? Por que não poderia ter chamado de José ou de João, Yohanan, né, de um outro nome hebraico, mas tinha que estar com um nome gentil. E o significado dele ainda significa semeado na Babilônia. Porque aqui, irmãos, queridos irmãos, tem um grande mistério escondido. Tem um grande mistério escondido. Aqui está falando das 2 casas de Israel, tá? Aqui está falando de judeus e de gentios. E perceba que as 2 casas de Israel não necessariamente são pessoas que não são israelitas, certo? Porque os 2 são israelitas. Tanto Josué era israelita, né? Como Zorobabel também era israelita. Mas ele tinha sido... o nome dele veio, né, do exílio, em que possivelmente, né, ele possa ter nascido no exílio, possa ter nascido em Babilônia, né? Quer dizer, ele era um judeu nascido no meio dos gentios, entendeu? Como é que funciona? E outra ideia maravilhosa que as escrituras trazem com relação à Babilônia, né, em outros estudos, né, que eu fiz do Egito à Síria, vocês podem estudar aí, são vários estudos, você vai ver uma correlação em que Deus ele mostra, né, por meio das suas profecias, que a terra do norte representa a terra dos gentios em si, né? A terra dos gentios, a terra onde os gentios estariam, certo? E muitas vezes é correlacionada com Babilônia, certo? Zacarias capítulo 2 no estudo, você vai ver lá, né? Corram da terra do norte, Babilônia, certo? Então, a terra do norte é correlacionada com a Babilônia com relação a Israel, né? E se você pegar em outros contextos bíblicos, você vai ver que não é só Babilônia, mas também a Síria e Egito, né? Mesmo o Egito ficando no sul de Israel. Isso é interessante porque isso vai nos fazer ver que quando Deus ele semeia o seu povo nas nações, na terra do norte, né? Ele tinha um propósito para com isso. E quando Zacarias escreve sua profecia, em primeira visão você vai ver ali 2 judeus, né? Um com o nome israelita e outro com o nome gentílico, né? Zorobabel, sendo governantes do povo de Deus. E esse governo ele é baseado no governo que Deus ele teve em Israel sempre, né? Que era a base do governo de Deus, que era o governador, o rei e o sacerdócio. Em Israel funcionava assim. Os 2 poderes existentes na nação de Israel era exatamente como? Era exatamente o rei, né? O rei escolhido pelo Senhor Deus, lá, sendo Saul o primeiro deles, e o sacerdócio, né? Sendo Arão o primeiro deles.
Só que a Bíblia ela aponta para Mashiach e Yeshua como sendo rei e sacerdote ao mesmo tempo, ocupando as duas posições. E daí, quando você vê aqui em Zacarias essa menção de um sacerdote, né, cujo nome é um nome hebraico, e de um governador cujo nome é gentil, você começa a pensar sobre essas possibilidades e ver o que de fato as escrituras estão querendo te dizer nesse quebra-cabeça. Bom, para explicarmos isso, de fato, temos que recorrer ao estudo da casa de Israel, das duas casas. Não tem como aprofundarmos no que queremos falar aqui no livro de Zacarias, sem primeiro falarmos sobre o estudo das casas de Israel. Então, parece que possa parecer um estudo longo, mas é um estudo vitalício para você que quer entender a correlação de Israel atual com as profecias bíblicas e a igreja. E aí sim você vai de fato compreender o que os apóstolos falaram, os segredos sagrados que foram revelados por Paulo e por outros, né? E qual é essa correlação? Porque muitos acham que a igreja substitui Israel, mas de fato a igreja é um complemento de Israel, tá? Vocês vão ver isso, certo? Neste estudo. Então vamos lá. Para começar, nós temos que falar de Efraim. Vocês precisam entender sobre Efraim. Quem foi Efraim? Para vocês entenderem as duas cabeças, as duas casas. Rosh, né? As duas cabeças. Rosh em hebraico é cabeça. Só que para vocês entenderem isso, vocês vão ter que entender um pouquinho, né? Hoje eu vou só mencionar para vocês, eu quero que vocês leiam, tá? Eu vou só mencionar para vocês aonde que está essa informação. Vocês vão ter que ler. Eu vou fazer vídeos específicos da casa de Israel ainda, das duas casas. Mas eu preciso citar nesse estudo para vocês ficarem por dentro do que eu estou falando. Então, Efraim foi filho de José do Egito. Efraim foi o filho mais novo de José do Egito, né? Ele tinha um filho mais velho chamado Manasher, ou em português Manassés, né? Então, Efraim significa basicamente, como vocês estão vendo aqui no Strong H669, ele significa duplo monte de cinzas, ou eu serei duplamente frutífero, tá? Então aqui está falando de alguém frutífero, certo? É o significado de Efraim. E também no Strong, né, que essa informação eu retirei do Strong, aqui fala assim, olha, algumas vezes usado para nomear o reino do norte. Então, quem conhece a história do povo de Israel sabe que quando o rei Saul, né, ele comete aquelas coisas terríveis lá de adoração, né, Deus promete que iria dividir o reino dele. Aí a nação de Israel é dividida em duas partes. O reino do norte, o reino do norte e o reino do sul, né? E o reino do sul ficou a cargo, né, de Judá, certo? Judá. E o reino do norte ficou a cargo de Efraim. Mas como assim? Por que ficou a cargo de Efraim, né? Então eu recomendo que vocês recapitulem a história dos reis de Israel para vocês entenderem isso, tá bom? Mas assim, a pergunta é, por que Efraim, que era filho de José, se tornou uma tribo em Israel? É porque Deus lhe tirou, né, a tribo a tribo de Levi, né, do meio. E aí o que aconteceu? A tribo de José, ela se dividiu em dois. Então não existe uma tribo de José na Bíblia, certo? A tribo de José se tornou tribo de Efraim e tribo de Manassés, ok? Que era o primeiro filho dele. Manassés era o mais velho e Efraim é o mais novo. Então, em vez de colocar uma tribo de José, quando a 12ª tribo, digamos assim, saiu para servir a sacerdócio, ficou apenas 11 tribos. Então, o que acontece? Deus ele pega e coloca, né, a tribo de José dividida em duas partes, que são os dois filhos. Então, esses dois filhos de Manassés, de José, né, de José do Egito, filho de Jacó, eles se tornam tribos em Israel. Então, ali você vai ter a tribo de Manassés e você vai ter a tribo de Efraim. Quando o reino é dividido em duas partes, a capital, né, do reino do sul se torna Jerusalém, né, onde era sob domínio de Judá. E a capital do reino do norte se torna Samaria, né, cujo o povo que morava ali eram os efraimitas, da tribo de Efraim, exatamente, o filho de José. Né? Ele nem era filho de Jacó, ele era filho de José.
E aí, quando você pega no livro de Gênesis, a bênção profética de Jacó, então você vai ver que Jacó, aqui está lá no capítulo 48, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Então você vai pegar a sua Bíblia em Gênesis 48, tá? E você vai ver que você vai ter que ler tudo, você precisa de ler tudo para você entender. Só que o mais importante que eu vou contar é o seguinte: José viu que seu pai já estava velho e levou os seus 2 filhos até ele. Jacó ele diz uma coisa muito importante para Josué. Presta atenção para José, que ele diz, ó, que Deus havia abençoado ele, né? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, né? Era o nome de um lugar, na terra de Canaã, e me abençoou, tá? Olha só, então ele deu uma bênção, o Deus Poderoso deu uma bênção para Jacó. E disse assim para ele, ó, e eis que disse-me, né? Me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos. Então, quando Deus de Israel promete, né, uma bênção para Jacó, ele fala para Jacó que ele seria frutífero, certo? Frutífero. Te farei frutificar, certo? Se nós pegarmos aqui, ó, no texto, vamos ver o que está escrito aqui no texto hebraico. Aqui, ó. Aqui, ó. Mafrehar, certo? Mafrehar. Que é a mesma raiz aqui da palavra Efraim, certo? Frutífero. Exatamente, frutífero. Olha lá, fruto, fazer fruto, frutífero, tornar-se frutífero. Por isso que o nome de Efraim foi escolhido com esse propósito, porque o nome dele é profético. O nome de Efraim é profético, certo? Então vamos continuar. Ele me diz: eis que te farei, quem? Jacó, frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos. Tá vendo? Povos, plural. Então Jacó lhe daria origem não só à nação de Israel, mas ele daria origem povos. Entendeu? Povos. Qual que era a finalidade de José ter colocado os 2 filhos ali em frente a Jacó? É porque, olha só o que Jacó está explicando para José, e José talvez nem tenha entendido. Que o Deus poderoso, todo-poderoso, falou que ele seria alguém que multiplicaria povos. Daí, que a profecia nos conta aqui, que esse texto aqui é profético? Que José levou seus 2 filhos perante seu pai, mas ele nem sabia o que estava acontecendo. Só que Jacó estava explicando para ele que é por meio daqueles filhos ali, que ele tinha levado para ser abençoado, é que Deus cumpriria essa promessa. Entendeu? Então, a promessa dele tornar pai de multidões, de povos, estava ligado a Manassés e a Efraim. Entendeu? Estava ligado a esses 2. Por quê? Porque esses 2 a quem José tinha levado para seu pai abençoar. Então, ao continuar o texto, olha só. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são os meus. Efraim e Manassés serão os meus, como Rúben e Simeão. Então, o que Jacó falou ali para o filho dele, José? Os 2 filhos que te nasceu na terra do Egito serão meus, como Rúben e Simeão. Então, ele está falando ali que os 2 filhos agora não eram mais de José, eram filhos dele, a partir daquele momento. Então, Manassés e Efraim se tornaram filhos, né, adotados ali, né, por meio da promessa, né, porque aqui isso está ligado à promessa. Aí você vê de novo filhos sendo se tornando filhos por meio de promessa, não por meio da carne, mas por meio da promessa, porque na carne eles não eram filhos de Jacó, né? Eles eram filhos de José, eram netos dele, mas pela promessa ele estava dizendo que aqueles 2 se tornariam filhos dele, como Rúben e Simeão, porque Rúben e Simeão eram filhos legítimos de Jacó.
Mas Efraim e Manassés também estavam se tornando filhos legítimos de Jacó por meio da promessa de Deus. Qual era a promessa? De fazer com que Jacó se tornasse uma multidão de nações, plural. E olha só, mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome dos teus irmãos serão chamados a sua herança. Mas aqueles dois ali era de Jacó, não era de José mais. Certo? Aí ele fala que aconteceu com a esposa dele e tal, né? Aí, olha só o que ele pergunta. Israel viu os filhos de José e disse-lhe, quem são esses? E olha que ele já estava com problema de visão, entendeu? Ele estava vendo fraco, né? E ele não, de fato, ele nem conhecia os filhos, o Efraim e o Manassés. Ele nem conhecia. Tá vendo que a promessa ela não está ligado a grau de parentesco, nem muito menos nada disso, né? Aí já José responde para ele: eles são os meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te trazermos aqui para que os abençoe. Então, Jacó agora vai abençoar os dois filhos, né, de José, certo? Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, quer dizer, já não enxergavam muito bem, já não podiam ver. Então, ele já não estava muito bom. Fez-os chegar a ele e beijou-os e abençoou-os. Veja que esse capítulo é totalmente profético, tá? As bênçãos de Jacó são proféticas para todo o sempre. Elas servem para sempre, tá? E Israel disse a José: não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Quer dizer, os dois estavam próximos do joelho de Jacó, né? E aí José fez essa intervenção aí. Aí olha só o que aconteceu. E tomou José ambos a Efraim na sua mão direita e a esquerda a Manassés na sua mão esquerda, à direita de José. Então, já que ele estava de frente, né, com o pai dele, de Israel, então o que ele fez? Ele pegou o filho mais velho e o filho mais novo. E aí ele sabia que a bênção principal iria para aquele que Jacó colocasse a mão direita sobre a cabeça. Então ele coloca ali o filho mais velho exatamente na direção da mão direita do pai dele, né? Para que o pai dele abençoasse o mais velho, com a bênção mais importante. Só que olha só o que acontece nessa leitura. Isso aqui é importantíssimo. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, o mais novo, e sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, corrigindo as mãos propositalmente. Não obteve Manassés ser o primogênito. Abençoou a José e disse: o Deus em cuja a presença andam os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou do mal, né? Aqui está falando do Malariá, o anjo das faces, né? O anjo que tem o tetragrama sobre si, né? O anjo que protegia, né, Abraão, Isaque e Jacó, que falou que iria multiplicar Isaque e Abraão, né? Com peixe do mar e como estrelas dos céus. Aí olha só o que acontece. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou. Quer dizer, Jacó, ele recusou. Por que ele estava fazendo isso, gente? Se não é alguma coisa profética que estava acontecendo. Tem gente que não dá nem valor a essa passagem, mas essa passagem aqui é a chave para você entender a maioria das profecias bíblicas. Não tem como nós entendermos a Hariá se você não entender isso aqui. Mas o pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei.
também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Veja aí. Aqui está falando de Efraim. Multidão de nação. Efraim daria origem à multidão de nações. Não é só o povo de Israel que está sendo falado aqui. Aqui está falando de multidões, de nações, plural. Vamos ver lá no hebraico como é que está. Ah lá, nações. Goins, Hagoins, Melor, plenitude. Aquilo que preenche, totalidade. Tá? Melor Hagaim. Irie Melehor Hagaim. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Irir Melor Hagaim. Quer dizer, o que está querendo dizer aqui em hebraico essas palavras? Serão plenitude das nações. Esse estudo é importante. Eu vou voltar nesse estudo. Eu vou começar a fazer estudo da casa de Israel. Eu vou voltar nesse estudo. Porque a plenitude das nações é falada por Paulo, é falada por Machia. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11. Paulo fala sobre a plenitude das nações. Jesus fala sobre isso em Lucas também, os tempos da plenitude, até que entra a plenitude das nações no Israel, né? Então, é preciso entender o que significa isso. Efraim se tornou plenitude das nações. Massa de nações. É legal que usa a palavra plenitude aqui. Aquilo que preenche. E o Paulo, ele fala que o Israel deveria ser preenchido pela plenitude das nações. Por isso que há apenas um Israel hoje. A percepção cristã hoje é muito falha com relação a Israel. Porque acha que está desvinculado da igreja de Israel. Não está. Israel é um só, a igreja é um só. O que tem acontecido é que hoje estamos no tempo das nações, da plenitude dos gentios. Plenitude de Efraim. Certo? Então, ó, no hebraico, estou mostrando para vocês no hebraico. Esse estudo é valioso. Esse estudo é valioso. Não tem como vocês entenderem Zahariá se vocês não entenderem isso aqui que eu estou falando, gente. Certo? Bom, vamos voltar aqui. Até é isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Ok? Então tá aí. Então Deus abençoou Efraim e Manassés e os colocou como casa de Israel. Certo? Depois na divisão das tribos, no outro contexto, você vai ver que Manassés, ele se torna, né, uma tribo de Israel, e Efraim se torna a capital da tribo do norte. Agora, vamos para continuar a nossa explicação. Agora eu vou entrar no conceito aqui. Vocês entenderam, então, que Efraim se torna o filho primogênito, né, sobre Manassés. Inclusive, ele se torna primogênito até mesmo de Simeão, porque Simeão, se eu não me engano, Simeão, né, ele se deita com a mulher de seu pai. E aí, quando vai ter a bênção lá para os outros filhos, Jacó ele menciona isso, que Efraim se tornou o filho mais velho de todos, tá? Então Efraim, que não era nem filho dele, se torna o primogênito. Então o primogênito das 12 tribos de Israel, no caso ali, Jacó coloca como Efraim. Isso aí é um outro vídeo, tá? Mas aí agora eu quero que vocês entendam que essas promessas já estavam explicadas na Bíblia desde o começo, desde Deuteronômio. No capítulo 4 de Deuteronômio, eu peço que vocês leiam. Aqui você vai ver bênçãos e maldições de Deus, tá? Deus fala que se o povo ouvisse a voz dele, seriam abençoados. Mas Deus também fala que se não ouvisse a voz dele, seriam amaldiçoados.
E ele profeticamente diz o que seriam essas pragas. E uma delas são essas que serão lidas aqui. É importante que vocês leiam para que vocês entendam. Hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra. Veja, duas testemunhas, tá? Deus sempre tomando duas testemunhas. O céu e a terra era testemunha contra o povo judeu, certo? O povo de Israel. Que certamente logo perecereis da terra. Quer dizer, isso aqui era algo normal, né? Todos morreriam da idade, de velhice, de morte, de doença, alguma coisa. A qual passais do Jordão para possuir. Então aqui está falando da terra prometida, certo? Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Quer dizer, aqui o Senhor Deus estava falando que a vida transitória do ser humano ali, né, daqueles que estavam passando do Jordão, que entrariam na terra prometida, iriam ser rápidas, ser curto, eles morreriam. Aí depois ele fala assim, ó, e o Senhor, aqui quando está a caixa alta tem o tetagrama, tá? E o Senhor vos espalhará entre os povos. Veja aqui, ó. Aqui explica para nós por que Deus ele espalha o povo. Por quê? Porque o povo ficaria de coração serviço. Dura cerviz, arrogantes, não fariam a vontade do Senhor, não teria fé nas palavras dele, nem obedeceria. Então, se você ler todo o capítulo, você vai ver que é isso que ele está falando aqui. E ficareis poucos em números entre as nações, os quais o Senhor vos conduzirá. Então, quem conduz o povo judeu, né, as nações, quem espalha o povo judeu nas nações é o Senhor, é o próprio Senhor, é o próprio tetagrama, tá? Aqui está falando que Deus ele espalharia o povo porque sabia que o povo agiria com rudez. E ali servireis a deuses, que são obra das mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, presta atenção, que isso é profético. Então, dali aonde? Das nações. Das nações. Dali, das nações, quer dizer, Deus espalhou o povo no meio das nações. Das nações, o Senhor teu Deus, dali buscará ao Senhor teu Deus e o chamarás. Quando o buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, olha quando que isso vai acontecer. Nos últimos dias voltarão para o Senhor Deus. Então, isso que nós estamos falando aqui, Moisés escreveu em Deuteronômio sobre as duas casas de Israel, sobre eles serem espalhados nas nações. Aqui está falando da parte de Efraim. Aqui também está falando da parte dos judeus, porque os judeus também foram espalhados, né? Hoje você vê que tem judeu em todo canto, né? Todo canto tem judeu. Então aqui é a mensagem que Deus deixou desde Deuteronômio. Antes de tudo acontecer, Deus já estava falando que iria acontecer. Deus já estava falando que iria acontecer. Tá vendo? E aí o que acontece? Voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Tá vendo? Então, aqui está falando aonde? Nos últimos dias. Nos últimos dias que os judeus retornariam ao Senhor. Ou seja, aqui está falando do reconhecimento de israelitas que hoje não conhecem Mashiach, mas que na grande tribulação eles vão voltar e vão reconhecer Mashiach. Tá? É lindo essa promessa aqui, essa passagem. Veja que aqui, nesse vídeo, já está dando 45 minutos, nós vamos fazer apenas a parte A do estudo de Zacarias 14. Porque para entender Zacarias 4, para entender Zacarias 4, vocês precisam deste contexto da casa de Israel. Claro que eu vou explorar isso aí em vídeos separados no canal, mas para vocês entenderem o que nós vamos estudar de fato em Zacarias capítulo 4, vocês precisam ter noção disso aqui. Ter noção que Deus espalharia o povo. Ter noção que Deus plantaria seu povo nas nações. Faria do seu povo multidões de nações. Faria uma mixigenação do seu povo nas nações. Por isso que eu estou mostrando esse texto. É profético.
Não só este, mas também eu gostaria que vocês depois estudassem o livro de Levítico. Aqui, ó, Levítico capítulo 26 também inteiro fala sobre isso, da bênção e da maldição. E no meio da maldição ele fala: e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias de sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Por isso que o judeu ele tem a percepção de que os gentios são inimigos, gente. Entendeu? Porque na Torá aparece essa expressão aqui. Então a terra descansará e folgará de seus sábados. Tanto é que o exílio babilônico se dá, o profeta Jeremias explica que é por causa do sábado. Por causa do descanso da terra que o povo não estava guardando. Então veja que aqui, olha, não é Jeremias que fala sobre isso, não. Jeremias apenas interpreta Levítico, que já estava falando que o povo iria ser cativo em terra de estrangeiros, de inimigos, por causa de não fazer o descanso sabático. Tá vendo? Então tudo se encaixa na Bíblia, desde o começo quanto o fim. Aqui no livro de Oséias, nós vamos fazer um estudo também, mas aqui eu vou só explicar algumas coisas para vocês. Que representa também, né? Oséias fala sobre a representação do povo de Deus, tá? E Oséias, ele explica muito bem isso. Ele fala que Oséias foi e casou-se, né, com Gomer, tá? Filha de Deblaim. E Gomer era uma prostituta, certo? Prostituta. Ela se prostituiu. Olha só, isso aqui é basicamente o que Israel fez. Foi basicamente o que Israel fez. Israel se prostituiu várias e várias vezes contra o Deus de Israel, né? Jeremias fala disso, Isaías fala disso, Apocalipse fala disso, né, da prostituta. Então aqui era uma figura de Israel, certo? E a mulher não gerou filhos, Israel não gerou filhos a Deus. Então aqui fala de 3 filhos. Fala de um chamado Jezreel, significa basicamente Jezreel, aquele que foi semeado. Entendeu? Aquele que foi semeado. Deus semeia. Jezreel. Jezreel. El é Deus, né? Jez semeia. Reel, Deus. Deus semeia. Certo? Também ele colocou o nome de outros, né? Como uma filha, né? De Loruama e Loemi. Né? Loruama, não amada. E Loemi, não meu povo. Certo? Então, mostrando pra gente que a nação de Israel passaria por um período de desaprovação de Deus, de não meu povo, certo? E olha só, esses 3 nomes aí significam coisas importantes para nós, como nós estamos falando nesse estudo. Deus semeia, não amada e não meu povo. Entendeu? Então, isso aqui conta a história de todo o povo de Israel. Tanto a igreja, como Israel carnal, como Israel espiritual, né? E as 2 casas de Efraim estão aqui em Oséias, tá? Não vou explicar isso agora. Mas o importante é que vocês saibam o seguinte, que Deus ele faria de tudo para recuperar seu povo espalhado. Quer dizer, ele espalharia, mas também ele ajuntaria. Entendeu? Ele espalha os frutos no mundo. Quais são os frutos? Os frutos são os filhos de Israel, principalmente por meio de Efraim, tá? Mas não só Efraim. Tem todas as 10 tribos foi espalhadas, né? Sumiu. Até os próprios judeus depois de 70 também foi espalhado mais uma vez. Só que a Bíblia fala que haverá no final. Olha só o que haverá. Os que não chamaram de meu povo serão chamados de filhos do Deus vivo. O apóstolo Paulo, ele aplica essas palavras aos gentios. Pasmem. O apóstolo Paulo aplica essas palavras aos gentios. Os que não eram povo de Deus chama de filhos do Deus vivo, né? E aí, o motivo de Paulo ter feito isso é o versículo 11.
os filhos de Judá e os filhos de Israel, representando aqui as duas casas de Israel, que significa Judá e Efraim, tá? Judá, o cabeça de Judá, e Efraim, o cabeça de Israel. Judá e Efraim. Quer dizer, judeus e gentios. Vamos ler assim. Os filhos judeus e os filhos gentis se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, um só roche, um só líder, e subirão da terra, porque grande será o dia da colheita de Jezreel, né? O dia da colheita. Então, gente, porque Deus ajuntou, né? Deus plantou, Deus colherá. Então, grande será o dia da colheita. Aqui está falando, olha, dos filhos subirem da terra. Aqui está falando no dia da ressurreição dos mortos, no dia da trombeta, no dia do arrebatamento, no dia da transformação. Tanto Israel quanto Judá, né, que faz parte deste novo homem que foi criado por meio de Mashiach, aqui está falando disso, né? As duas casas de Israel nada mais é do que isso. O Israel de Deus, entende? Composto de judeus e gentios. Todos eles se congregarão em um. Hoje nós já estamos fazendo isso. Existem judeus e existem gentios reunidos em Mashiach. Só que aqui ainda fala de um tempo futuro. E subirão da terra. Aqui está falando da ressurreição dos mortos. Certo? Aqui está falando do arrebatamento. Porque grande será o dia de Jezreel. Ou seja, grande será o dia em que Deus semeia. Porque Deus semeou e Deus colherá. Olha que propósito maravilhoso, né? Então este é o conceito das duas casas de Israel, pessoal. Deus, ele pega, ele divide o povo em dois, ele espalha as 10 tribos do mundo, semeia as 10 tribos do mundo, o cabeça cujo representante é Efraim, tá? Ele preserva Judá por um tempo, depois ele leva Judá também ao cativeiro em Babilônia, depois ele espalha Judá também em todo o mundo por mais de 2000 anos, e agora ele ajunta de novo todos em Israel novamente, os filhos carnais, e em Cristo os filhos da adoção por meio de Mashiach estão espalhados pelo mundo. Como também há judeus carnais espalhados pelo mundo, também há em Mashiach. Aí Isaías capítulo 11, versículo 13 diz: E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Então aqui está falando de uma inveja e de uma opressão que ocorre entre dois povos. Só que quando esse texto de Isaías 11, vocês podem ler lá, porque lá fala sobre o Mashiach. Lá fala sobre o Mashiach. Quando o Mashiach começar a reinar, né? Quando o Mashiach começa o seu ministério, morrendo por nós, ele já destrói a briga, a inveja e a inimizade. Entende? Mas essa briga e inimizade ainda perdura até ele voltar na sua segunda vinda visível. Que de fato põe fim à guerra que há entre judeus e gentios, igreja. Que hoje ainda há uma rixa, né? Porque os judeus não gostam dos cristãos, os cristãos não gostam muito dos judeus, porque os cristãos falam que os judeus mataram Jesus e os judeus não acreditam no Jesus. Entende? Então ainda há uma rixa. Então essa rixa só acaba quando de fato o Mashiach volta. E aí ele de fato mostra para o mundo que ele é Deus de judeus e Deus de gentios. Certo? A guerra acaba aí. Jeremias capítulo 3, 18. Naqueles dias andarás a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas. Olha só. Vamos ler aqui de acordo com o conhecimento da casa as duas casas de Israel, tá? Então, ó, naquele dia andará a casa de Judá, os judeus carnais. E a casa de Israel, aqui eu estou falando de gentios convertidos a Cristo, tá? Tem gente que não aceita esse tipo de interpretação. Mas quem não aceita tem um sério problema com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo aplicou Oséias aos gentios. Não foi eu que estou aplicando, né? Não foi nós que inventamos isso. Foi o apóstolo Paulo que fez essa teologia. E virão juntas da terra do norte, de Babilônia. Lembra que está falando assim, sai dela, povo meu? Então, juntos
juntos de Babilônia, juntos da terra do norte, Judá e Israel virão. Para onde? Para a terra que dei em herança aos nossos pais. Então aqui está falando de Isaías capítulo 49, né? Até o 65 tem profecias com relação a isso. Que está falando aqui do arrebatamento. Quando Deus ele reúne os judeus, né, carnais que estão espalhados no mundo e também os gentios em Cristo, formando a igreja de Cristo, né? Todos voltam a Israel. Todos saem da terra do norte, né, para Israel para reinar com o Mashiach. Opa! Agora, Ezequiel capítulo 37, 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, olha aqui, José, vara de Efraim, que eu expliquei, né? Deus ele iria fazer com que nações saíssem de Efraim. Então aqui está falando de Israel, carnal, e está falando de gentios. José, vara de Efraim. O que nós lemos lá no estudo mais atrás aí que eu falei sobre Efraim? Plenitude das nações. E por toda a casa de Israel, né? Que são aquelas 10 tribos lá, que foram perdidas, seus companheiros. Olha só o que acontece aqui, olha. Agora o versículo 22. Lógico que quando nós formos fazer o estudo mais profundo das casas, nós vamos ver todo o capítulo, tá? Para não sermos acusados de que estamos lendo um texto isolado. Mas isso aqui é só para vocês terem um gostinho aqui do que nós estamos falando. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei, Machia, será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Tá vendo? Então aqui está falando, gente, exatamente disso. Gentios e judeus. Tá? Gentios e judeus. Vamos confirmar isso? Efésios, capítulo 2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, tá? Fez um, e derrubando a parede ou um muro de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si o mesmo dos dois, né, em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, gente, aqui o apóstolo Paulo está falando dos gentios e dos judeus, certo? Então, o ensino das duas casas de Israel é fortemente mencionado por Paulo em suas cartas. Embora ele não chame, né, de duas casas de Israel especificamente, ele ensina isso, né, o conceito disso. E para vocês entenderem o que nós vamos falar no próximo estudo sobre a oliveira, né, e as duas testemunhas, você teve que entender todo esse contexto das duas casas de Israel. Então, o título deste vídeo aqui, Zacarias capítulo 4, as duas casas de Israel, parte A, e eu vou fazer a parte B já entrando no livro de Zacarias, que eu não falei nada do livro de Zacarias aqui, eu só conceituei para vocês algumas coisas que vocês precisam saber antes de nós vermos e estudarmos de fato Zacarias, tá bom? Então, eu espero que este estudo lhe sirva de encorajamento e de conhecimento sobre as profecias do Eterno Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, que vocês possam ser abençoados.